Olá pessoal, estamos voltando aqui para o segundo bloco do Hiroshima Podcast. Estamos aqui com o nosso convidado aqui, o Júnior Silva. E Neto quer fazer o salve aí pro pessoal. Alôzinho pro pessoal que tá acompanhando aí, né? Vem acompanhando nossos podcasts. Tá inteirado no assunto aí, comentando ao Williams, né? Que tá sempre interagindo lá e fazendo algumas perguntas, indicações. E hoje o nosso papo aqui com o nosso ador, as funções, né, João? Falar aí um pouco sobre, já falou sobre a sua trajetória. Agora vai falar mais um pouco do seu lado aí, do seu Do pessoal. pessoal dele aí. Edilson, tem alguma pergunta pra ele aí que Deixa só a pergunta lá que. E aí, se ele era muito quieto, era o filho mais santo, se ele tem sempre essa distração aqui no nosso programa, né? Só quem sabe o Júnior ele não é itapiranguense de sangue, né? Mas aqui ele já tem raízes e o projeto que ele tem aí já tá conversando, já vale muito aqui para ter um reconhecimento de cidadão itapiranguense, né? E um engajamento bom no projeto dele. E isso só tem a somar pro nosso povo itapiranguense. E aí, Júnior, você era muito péssimo ali Você começou a sua carreira de lutador, foi na escola, jogou uma história para contar aí pro povo aí. Cara, boa pergunta aqui. É bem difícil, né? Um atleta que não se desenvolva na luta, não se destaque na luta, que não tenha um histórico de começar os treinamentos ali na escola, né? No campinho de futebol. Mas, cara, assim, como eu comecei bem cedo mesmo, mas ainda assim eu sempre fui aquele cara que fui atraído pela luta, pô. Eu gostava dessa situação de lutar, de estar ali combatendo. Naquele momento era isso, eu não sabia bem o que que era, né? Uma luta, mas eu me recordo que na escola eu sempre dei um trabalhozinho, assim, sabe? E tem um primo meu que ele me chamava de noviço rebelde, né? Então era bem complicado ali. Até dar um abraço pra ele aí, o Ademir tá lá em Santarém, meu primo, amigão também, um cara que me ajuda bastante aí com conversas, etc e tal, mas em questão de filho, né, o caçula dos irmãos ali, e aí então tinha uma questão do papai sempre, né, levar na valsa algumas coisas, conversar, e mamãe um pouquinho mais rígida, né, tem um irmão também que eu chamo ele de paizão, que é o Arce. Os outros, eu amo todos os meus irmãos, eu sou muito família mesmo, minha irmã, Vitória. Mas assim, o Arce Paizão já me tirou assim de algumas enrascadas que no campinho de futebol sempre queria, o cara entrou feio, já, né, queria brigar, tinha aquela coisa toda, mas aí a arte marcial, graças a Deus, né, foi me ensinando que não era desse jeito, entendeu? Coisa de criança mesmo, aquela criança que tinha vontade de querer estar, né, se destacando de uma forma ou de outra, mas aí depois, com o passar do tempo, a gente entende que as coisas não funcionam dessa forma, né? E graças a Deus foi rápido, não, não, não demorou muito não esse tempo aí. Um fato que aconteceu comigo, né, e mudou tudo aquilo que eu tinha, né, tudo aquilo que eu pensava para mim relacionado à parte de lutas, né? Então eu fraturei aqui o carpo, precisei fazer uma cirurgia, né, fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com a luta e tudo mais. E aí, de certa forma, isso me abalou. Eu era um cara que mantinha ali um peso para competição, né? Ficava no ritmo sempre, então sempre perdi ali os 10 quilos na questão né, para bater o peso para lutar. E aí, depois que veio essa cirurgia aí e algumas adversidades também, algumas coisas que foram colocadas a mim pelos médicos, como eu ter que parar de lutar, ter que praticar aquilo que eu gosto, né? Que, pô, o cara que treina desde os 7 anos, eu ouvi assim da boca de um médico: olha, tu não vai poder mais lutar, tu não vai poder mais treinar. Então foi bem difícil para mim, só eu sei o quanto aquilo foi difícil, porque eu também nunca fui um cara de ficar expondo nessas situações. Então, naquele momento foi bem complicado, aí eu, né, andei um pouco desmotivado, e aí eu fui buscando alternativas para suprir essa falta de treino. Então, eu me recordo que
minha terapia era treinando, eu treinava assim mesmo eu treinava, sabe, com uma mão, às vezes fazia o que dava para fazer. Eu nunca parei, né? Nunca parei. Mesmo com tudo isso aí de negativo que essa lesão trouxe, eu nunca parei. Até hoje eu sinto, mas eu já faço coisas que os médicos falaram que eu não ia fazer, entendeu? Então já, assim, falando de uma forma bem clara, né? Eu já consigo trocar porrada ali no Muay Thai, já consigo lutar o jiu-jitsu, voltei a competir de novo. Então, assim, me deixou triste naquele momento, mas também serviu para algo, né? A gente consegue superar as nossas dificuldades e, assim, os limites é a gente mesmo quem cria, né? A gente não pode aceitar os limites que as pessoas colocam pra gente, porque senão acaba que a gente não consegue fazer nada, mas essa lesão aí foi bem difícil, foi um momento bem complicado, cara. Eu voltei com jiu-jitsu até mesmo para servir de exemplo para meus colegas, para meus alunos e meus colegas, aqueles que me acompanham. Eu sempre fui aquele cara que eu não gosto que o meu aluno vá buscar exemplo lá fora, sabe? Então, tipo assim, se eu dou aula de MMA, eu tenho que lutar MMA, eu tenho que viver aquilo ali para poder transmitir, né, da forma correta. Como é que eu vou ensinar o meu aluno se eu não sei, se eu não vivi aquilo ali, só, né, buscando a história dos outros? É lógico que é importante, mas eu prefiro ser ali, né, ser o exemplo e tudo mais. Então, nós estávamos com uma safra boa de atletas e tem atletas que nunca pisaram, né, numa arena para competir jiu-jitsu, no caso. E aí, então foi aí que eu falei, não, vou buscar, aí eu vou treinar, vou voltar a competir de novo para poder encorajar os alunos e mostrar para eles que dá para ir. Então, ano passado nós voltamos com essas competições de jiu-jitsu, né? Levamos aí 47 crianças para competir lá em Manaus. Então, para eles foi muito bacana ver o professor deles lutando também. E aí a questão do MMA é o seguinte, eu fechei, né, o meu cartel com 27 lutas. Eu costumo contar as derrotas, eu perdi 6 vezes, né? Tem um no contest, que é uma luta sem resultado. Mas aí teve todas essas vitórias aí que deu para se alegrar. Mas eu aprendo mais nas derrotas, por isso que eu conto as derrotas, né? Assim, mais. E aí a minha ideia era parar pelo menos com 30 lutas. Eu ainda tenho vontade de fazer, né? Nem que seja a questão das lutas de boxe, né? Mas a parte do MMA eu queria fechar com 30 lutas. Vamos ver o que Deus tem preparado aí pra gente. Tô treinando, tá? Tá numa pegada mais ou menos forte daquilo que dá pra gente fazer com o nosso tempo, que também tá bastante corrido. Mas, e tem planos de fazer essas 3 últimas lutas aqui em Itapiranga. Né? Ainda tem questão de 2 cinturões aí que eu tenho pra defender. Eu não sei como é que vai ficar, se eu vou abrir mão ou não, mas a minha vontade era encerrar aqui com toda a turminha do projeto, alunos e ex-alunos ali podendo ver essa despedida aí dos octógonos. Fazer igual a luta do Whindersson Nunes, né? Que os caras estavam falando baboseira, né? Falando que era armada a luta do cara lá, né? Aí, então, assim, pessoal, o que eu quero dizer com isso, assim, é quando o cara tem um sonho, tem vontade, principalmente nessa questão aí da luta, né? Que na verdade é o esporte. Quantos anos tem aí, Júnior, mais ou menos? E voltando à analogia aí, é porque é um bichinho que ferra a gente e a gente, de vez em quando, a gente tem que estar querendo essa adrenalina de volta no sangue, né? Cara, não tem como, né? Eu me recordo, Adilson, assim, da primeira oportunidade que o professor colocava que nós tínhamos ali para ter algum tipo de combate, eu era o primeiro a levantar a mão, já querer e tal. Então, tanto é que a minha estreia no MMA, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu tava só esperando, porque naquele tempo lá o professor ele não aceitava, mesmo que assinasse documentos, ele não aceitava que o atleta lutasse com menos de 18 anos. Então, assim, eu me recordo como se fosse hoje. O mês que eu fiz 18 anos, apareceu uma luta, o cara se machucou lá. E aí o professor foi lá em casa, Júnior, tem uma luta, quer estrear? Na hora, nem sabia o que era realmente. Eu me recordo que eu nunca tinha colocado um protetor bucal na boca. A bandagem me atrapalhava, que é aquela proteção antes da luva que coloca, né? E aí, mas eu fui, graças a Deus, e aí ainda foi um resultado muito bom, ainda consegui. Um nocaute lá. Um nocaute aí foi... Esse nocaute aí foi o pontapé inicial, né? E aí de lá pra cá, cara, pra muita gente assim é estranho, né? Tu subir ali no octógono, tu trocar porrada com o cara, depois tu tá abraçando, tu ser amigo. Só que só quem gosta mesmo sabe explicar aquela adrenalina de tu tá ali, né? Tu tem teus motivos pessoais de estar ali também, tem as coisas que te inspiram, tem
tem, né, é uma série de fatores ali que faz tu estar ali, dar o teu melhor e fazer com que aquele momento seja algo, algo bom pra ti, que te deixe feliz. Então tem muita gente que não entende essa parte da luta, só mesmo quem gosta, mas assim, eu costumo fazer uma comparação, que é aquele cara que gosta de futebol, é a mesma coisa, né? O pessoal que gosta da dança, é a mesma coisa também pro cara que gosta de lutar. E aí quando tu se vê sem isso, meu irmão, é difícil, ó. É complicado, só que tu sempre tá com aquela vontade de lutar, independente da idade, tu novo, tu mais idade, tu sempre quer estar ali, sempre que tu coloca uma luva, né, dá aquela adrenalina, aquela vontade de se movimentar, de trocar ali fazer uma trocação, né, de porrada e tal, forma saudável, lógico. Então é isso, né? Eu não, já tô hoje com 34 anos, mas vontade de lutar é constante, nunca parou não, em nenhum momento. Assim, meu maior desafio, minha maior missão é essa questão de ser pai, sabe? Eu tenho uma visão, assim, que para mim é uma visão maravilhosa, né, do que eu planejo para minha filha. Então, assim, nessa parte da luta, ela gosta muito, ela tem a mesma disposição que eu para treinar, para aprender. Então, tem uma facilidade, assim, eu fico admirado, né? Não sou suspeito para falar, mas outras pessoas também já me falaram sobre isso. Então, assim, é uma menina muito disciplinada, que aprende rápido. Eu fico emocionado pra caramba quando vejo ela no tatame, ali lutando com os coleguinhas dela, e não recebe nenhum tipo de tratamento diferenciado, é igual, às vezes até mais rígido, porque ela precisa, né, mostrar exemplo ali. Então, assim, ela tem essa veia pra luta, mas lógico que ela vai ser da vida dela o que ela achar melhor pra ela, e eu vou estar ali pra incentivar todo o tempo, mas assim, depois eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte aí, né, de ser pai. Então, esse é o meu maior desafio. E que basta eu tocar o nome da minha filha, assim, os olhos começam a encher de lágrimas, porque é a parte que me toca, sabe? A minha parte fraca, é a minha filha. A gente vai dando no assunto lá que eu perguntei do Júnior, né? Vi aí a última luta dele, né? Depois eu vi ele machucado. E a gente torce, né, para que ele se recupere 100% e volte a disputar aí os 2 cinturões aí, né? Você falou aí. E não parar por aí não, né? Que você é exemplo. Assim, eu tava vendo, você tem lá que você citou quantos alunos? Tem 78 no projeto São hoje. pessoas que praticamente elas te seguem por respeito, entendeu, professor Júnior? Não é qualquer pessoa que leva um projeto e esse tanto de pessoas aí assíduas, né? Querendo aprender e mesmo assim aprender e permanecendo ali, né? Criando algo, um respeito por você. Então, você é uma pessoa que eu lhe admiro muito pelo seu projeto, pela pessoa em desenvolvimento e tem a contribuir. Porque você não é daqui, mas você veio para cá, gostou e hoje tem essa raiz aqui, que é a contribuição através da luta, né? E torço muito por você, Júnior. Então, Adilson, você pergunta por Não, minha parte, como eu falei, essa situação quero pegar mais o terceiro bloco aí. E aí o terceiro bloco a gente vai se aprofundar lá dessa parte do jiu-jitsu, do esporte. E a gente coloca sempre a situação do terceiro bloco, que é muito voltado ao empreendedor, a pessoa que está ali, né? Então, assim, para a gente finalizar o segundo bloco aqui, e lembrando mais uma vez para o pessoal se inscrever no nosso canal, para literalmente a gente fazer o Neto casar aí, que ele falou que se chegar a mil inscritos, ele casa. Então, mas essa é a meta aí, a gente já tem que começar a bater lá, tá? Pois é, pessoal, a gente vai ressaltar sempre aí, né, para que vocês compartilhem o nosso link do YouTube aí, assistam, possam interagir, participe mais aí, que a gente vai estar sempre trazendo coisas boas, né? Vão ter nos próximos, vocês vão ter que acompanhar aí, vai ter promoções, vai ter muita coisa boa aí para vocês, tá beleza, gente? E aí a gente vai deixar uma pergunta aí pro Júnior, que a gente... E aí, como que tá? Tem um desenho, uma planta lá do CT, mas a gente vai deixar ele contar essa história dele aí
no terceiro bloco. Mais uma vez eu quero agradecer vocês aí que estão tendo essa paciência com a gente aí, que a gente ainda não tem uma prática, mas a gente vai levando o Hiroshima Podcast e deixando aí, Junho. Já quero que tu fale um pouco no terceiro bloco aí do seu CT lá, que a gente já deu uma conversada por alto, mas eu quero que você coloque aí daquela forma que você estava falando lá. Pessoal, a gente vai encerrando aí. Quero agradecer mais uma vez o Júnior. Agora a gente vai falar da parte do empreendedor no terceiro bloco. Pessoal, vai encerrando o terceiro bloco aí.